Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre dom de línguas, um tema um tanto polêmico, mas eu me sinto extremamente à vontade para falar sobre esse tema, uma vez que fui criado em igreja pentecostal, fui criado em igreja Assembleia de Deus, que eu tenho imenso carinho, tenho amigos, irmãos queridos até hoje lá, meu pai é pastor na Assembleia de Deus, então assim, me sinto muito em casa, muito tranquilo para poder falar sobre esse tema. Desde já então quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um texto-chave para a gente poder entender a respeito do dom de línguas. O texto vai dizer assim a partir do verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Tinha sido a ordem de Jesus: fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No verso 2 o texto vai continuar assim. De repente veio do céu um som como de um vento. Percebam que não foi um vento, foi um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram como que parecia línguas de fogos que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse texto é muito importante para a gente poder entender um pouco mais sobre o dom de línguas, porque o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2 é o cumprimento de uma promessa. Jesus já havia dito para os seus discípulos que depois da sua ascensão, para que eles ficassem reunidos em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Inclusive citando o profeta Joel, dizendo que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e assim aconteceu. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos ficam reunidos por 10 dias, eles vencem, eles prevalecem sobre o desânimo, sobre a tentação de desistir da espera, ficam reunidos até que do alto realmente foram revestidos de poder. E o que aconteceu ali foi que eles receberam a capacidade de falar das grandezas de Deus nos mais variados idiomas. O idioma das pessoas que estavam visitando Jerusalém para a festa do Pentecostes, uma festa anual do calendário judaico. Então a palavra que nós temos ali no grego é glossolalia, que foi a capacidade que esses discípulos tiveram de falar das grandezas de Deus em outros idiomas, que não o idioma original deles, que eram galileus. Mas, quando nós vamos, por exemplo, para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 13, capítulo 14, Paulo está falando do dom de línguas. E aí é muito importante a gente observar isso, porque ali, como dom, nós podemos chegar à conclusão que o dom de línguas é um dom que existe ainda hoje. Porém, nós precisamos observar algumas coisas. Eu digo isso porque eu estou na igreja desde garoto, desde criança, 10, 11 anos. Meu pai me levou para a igreja pela graça de Deus e já estou com quase 47 anos, e eu posso dizer sem medo de errar que já ouvi muita gente falando em língua estranha. Já ouvi muita gente falando em outra língua, dizendo ser o dom de línguas. Mas pouquíssimas foram as vezes, eu posso contar nos dedos das minhas duas mãos, as vezes que, aliás, de uma única mão, as vezes que eu ouvi alguém interpretando o dom de línguas. E aí, ou alguém falando em línguas. E isso me causa espécie. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo vai dizer, então, no capítulo 14 na sua primeira carta aos Coríntios, que se alguém falar em línguas, tem que ser no máximo 2 ou 3, um grupo pequeno, tem que ser em sequência, para que não haja confusão, e tem que ter quem interprete. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você viu alguém interpretando uma outra pessoa falando em línguas? Agora, uma outra pergunta, quantas vezes você chegou numa igreja e você viu um monte de gente falando ao mesmo tempo em línguas? Para mim, das duas uma. Ou as pessoas não conhecem a palavra de Deus porque não leem, não conhecem o que as escrituras dizem a respeito disso e a respeito de tantas outras coisas, ou elas incorrem em desobediência. Das duas uma, não tem saída, ou as duas coisas. Porque o texto é claro, tem que ter ordem, tem que ter decência no culto. O culto a Deus tem que ser um culto ordeiro, tem que ser um culto racional. E aí o que a gente vê muitas vezes é uma grande confusão em nome de algo que Deus muitas vezes não está ali. Mas é uma projeção do ser, é uma necessidade de ser visto, é uma necessidade de ser valorizado. Porque isso acontece com o dom de línguas muitas vezes, né? Ele é visto como status. Quem fala em línguas pertence a uma categoria mais elevada, espiritualmente falando. Quem não fala em línguas, quem não fala em línguas
é um cristão de menor importância, ao ponto de, em alguns lugares, o sujeito só poder ser um diácono, um presbítero, se ele falar em línguas. Aí você pensa comigo, o sujeito ele é desvalorizado em casa, não é amado pela esposa, não é respeitado pelos filhos, tem um subemprego, ele sobrevive, ele não vive, mas na igreja ele é o obreiro. Na igreja ele é aquele cara que ele é respeitado. E aí, não estou falando de má fé, eu estou falando de um movimento interior, eu estou falando de algo inconsciente que muitas vezes acontece, para que essa pessoa, esse irmão querido, muitas vezes ele possa ter um pouco mais de atenção, receber um pouco mais de atenção e receber o valor que em outros lugares ele não tem, ele não recebe. Portanto, eu não sou contra o dom de línguas, eu acho que ele é para hoje, porém, tem que se cumprir aquilo que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14. Tem que ter ordem, tem que ser em sequência, tem que ser num grupo pequeno de irmãos, tem que ser para edificação pessoal se não tiver intérprete. Fora isso, tem que ter quem interprete. Dom de línguas também não pode servir como status espiritual. Dom de línguas não é o maior de todos os dons, o principal de todos os dons. Não é o selo do Espírito na nossa vida. O dom de línguas ele é um dom como qualquer outro. E diga-se de passagem, nas 5 listas de dons espirituais que nós encontramos no Novo Testamento, o que nós vemos é o dom de línguas habitando ali, digamos assim, um dos últimos lugares nas sequências que o apóstolo Paulo traz a respeito do dom de línguas. Então, que você possa meditar nisso e que essa palavra possa te ajudar a discernir um pouco melhor a respeito desse tema. Deus te abençoe em nome de Jesus.